Paz do Pai e do Messias Emanuel a todos os irmãos. Não esqueçam, o nome ao qual nosso Salvador teve quando andou nessa terra foi Emanuel, que significa o Pai conosco, ao qual o mundo mudou para Deus. E não esqueçam que o que a gente tem que ficar é com aquilo que veio do reino. Irmãos, o que eu tô vendo, a confusão que eu tô vendo, que as pessoas estão fazendo, é porque elas estão misturando as coisas que o mundo ensina para as pessoas, as coisas que o mundo diz que é real, que é verdade, e as pessoas estão dando credibilidade mais para isso do que aquilo ao qual o Pai enviou através dos seus filhos que vieram do reino. Percebam, meus irmãos, eles vieram do reino, se tornaram menores, viraram carne e sangue e deram as suas vidas para dar o testemunho ao qual eles deram para que a gente chegue ao nosso Pai, para que a gente descubra a verdade. Meus irmãos, está na hora de parar de achar que sabe mais e entender que tudo aquilo que o nosso Pai enviou para nós foi para nos preparar para o que está por vir, irmãos, e para que a gente não seja pego como o ladrão, para que naquele dia não venha como um ladrão sobre nós. O nosso Pai é justo, é bondoso, por isso que ele nos preparou, mas cabe a nós, se a gente quer, irmãos, o reino e a salvação, ou se a gente está em busca do mundo. Por isso que eu digo, aqueles que têm humildade, que nascem como uma criança, vão entender o que a gente está falando. Meus irmãos, eu vou ler Mateus 24, a partir do versículo 6. Eu vou dar uma lida em algumas coisas e aos poucos eu vou explicando, porque é o que eu estou sentindo para passar para vocês e para que a gente se prepare, meus irmãos, porque a gente está vendo aí. Eles estão mostrando. Tudo já está aí para que ela venha reinar, a besta, Azazel, Jesus Cristo, né? Ao qual a imagem está sendo aceita e adorada por todos, que a gente já conhece. Aquela imagem bonitinha com blush, olhinho azul, né? Batom, ao qual a gente sabe que a mesma imagem, tanto de Maria como de Jesus, é a mesma imagem, né? Irmãos, então, Mateus, versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, como a gente está vendo, né, meus irmãos? Porque no princípio a gente via só a igreja católica, depois a protestante, ela se expandiu, ela, bum, explodiu e se expandiu em vários lugares, porque isso que existe várias placas, irmãos. Por isso que eu sempre faço a pergunta, qual é a certa, né? Então, o certo é fazer aquilo ao qual o Messias veio mostrar para nós. E o Messias não montou templos, não pediu dízimos, não fez nenhuma prática, ao qual a gente vê na Umbanda, no catolicismo, no protestantismo, no hinduísmo, no budismo, o que for. Por quê? Porque não foi o Pai que estipulou religião, meus irmãos. Foram os anjos caídos. E é isso que as pessoas não estão entendendo. Por isso que quando eu pergunto qual é a certa, ninguém me responde. Porque nenhuma é a certa. Porque são as moradas dos demônios, como está em Apocalipse. E as pessoas estão padecendo porque não leem e não buscam ser humildes, fazer como todos nós fizemos, porque somos vários irmãos que estamos repartindo o pão, a palavra que veio do reino, que é o nosso Salvador, o Messias, o Emanuel. Irmãos, nascer como uma criança, largar tudo que aprendeu com a família, com o mundo, com a religião, com o que for, e aprender daquilo que o Pai deixou para nós no livro Bíblia, que foi montado por homens, mas que o Pai sabia que ia ser adulterado, que ia ser montado e que ia chegar até nós. Perceba, o nosso Pai conhece até os fios de cabelo que a gente tem na cabeça. Por que ele disse que não ia ser mudado a cor, irmãos? Porque a gente pode pintar, a gente pode fazer o que quiser, mas a cor dele, ao qual ele tem, não muda.
Irmãos, agora continuando. E será pregado este evangelho do reino, pregado, ensinado, este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, a todas as pessoas, meus irmãos. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem nem entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobeirado, não desça a tirar a casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Irmãos, eu vou pular e vou para o 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados e ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados, meus irmãos. Percebam, nós estamos aqui chamando vocês, pedindo para vocês. Se vocês têm uma Bíblia, leiam ela. Eles trocaram algumas coisas. Botaram Deus, Jeová, Javé, Adonai, Elohim, que saiu do YHWH, que é o tetagrama, nomes que o diabo usou para ser adorado. O nosso Pai não aceita elogios dos homens, porque ele já os conhece a todos, ele sabe o que a gente tem no coração, ele sabe o que a gente tem nos pensamentos. Ele não precisa de circuncisão, ele não precisa de censo para saber quem é o povo dele, porque diziam que ele tinha um povo separado. No Velho Testamento, acordem, todos somos irmãos, todos somos iguais perante ao Pai que está no céu, no reino, no seu trono. Ele não está dentro de um templo, de um aprisco. Leiam Atos 7, Atos 17. Não neguem a verdade ao qual nós falamos para sustentar a mentira, para tirar proveito das pessoas. Porque está escrito, mas não é dito para as pessoas. Então, por que está escrito? E eu provo para vocês. Irmãos, Estevão, Atos 7, relatou, foi morto por professar a verdade, dizendo que Moisés carregou o tabernáculo de Moloque que continha a estrela do deus Renfã no deserto durante 40 anos. Percebam, a lei foi enviada pelos anjos do nosso Pai para Moisés. Moisés ficou 40 dias no monte com a lei. Quando desceu, quebrou a lei e matou 3.000. Apocalipse 22, 15, Apocalipse 21, versículo 7 em diante, leiam. Mentirosos que amam e praticam a mentira não entram no reino. Os cães, quem são os cães? Leiam Isaías 56, versículo 9. E está lá bem claro, todos, sem exceção. Irmãos, agora eu vou ler o versículo 9 do Apocalipse, do capítulo 17. Aqui, o sentido que tem sabedoria. 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis, 5 já caíram. Um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis 1 hora, juntamente com a besta. Irmãos, percebam, a besta não é um líder mundial, um governante. Percebam, os 10 reis que vão governar com ela, que vão reinar, são líderes mundiais, como Trump, como Lula, como Angela Merkel. Percebam, esses são os 10. Agora a besta tá aqui, ó. Veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças, falou comigo dizendo: Vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que se assenta sobre muitas águas, que são pessoas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho de sua prostituição. O que é o vinho, meus irmãos? É isso aqui. E o que é se embriagar? É ver glória na morte, achar bonito
o que foi feito pelo melhor do mundo e não entender as obras ao qual o Messias veio revelar para nós, o nosso Pai que está no céu, que está no céu. Percebam, Apocalipse, novos céus, nova terra, com o qual se prostituíram os reis da terra, os que habitam na terra, e se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Levou-me em espírito a um deserto, vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, tinha 7 cabeças, 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Na sua testa estava escrito nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos, do sangue das testemunhas do Messias. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. O anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que há atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Percebam, irmãos, são 7 cabeças, 10 chifres, os 10 líderes mundiais e os 7 reis. Esses 7 reis são da onde, meus irmãos? Vamos entender. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e ir à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. É um reino, meus irmãos. E que reino é esse? Roma. E esses são 7 papas. 5 já caíram, 5 já morreram. 2 existem. Nós já sabemos, João Paulo já morreu. Não ressuscitou. E esse era o ponto que eu queria chegar para vocês, meus irmãos. No princípio, quando todo mundo estava em busca da verdade, porque começou a lembrar daquilo que está em Apocalipse, daquilo que João revelou para nós, as pessoas começaram a achar: nossa, o Papa vai levantar do caixão. Irmãos, isso aconteceu comigo também, porque eu ainda não entendia, porque eu ainda não tinha buscado de todo o meu entendimento, do meu coração, nascer como uma criança e aprender daquilo que veio dos profetas, do Messias e dos apóstolos. Então eu também acreditava que ia acontecer isso, porque para mim eu achava que ia ser uma maravilha. Imagina alguém morto se levantando de um caixão. Então percebam, meus irmãos, só quem tem poder de dar vida é o nosso Pai. Mas não esqueçam que a gente vê nas religiões, na Umbanda, as pessoas serem possuídas pelos demônios, os anjos caídos, ao qual elas dizem que são entidades, né? Então, meus irmãos, quando a besta surgir, vai ser isso que vai acontecer. E as pessoas não irão se maravilhar se ver alguém morto voltar à vida, mas não é ressurreição, meus irmãos, é ferida mortal curada. E é nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Percebam, nós estamos avisando antes para vocês. E vocês, se lessem, entenderiam o que a gente está falando. Porque houve uma disputa pelo corpo de Moisés, Enoque foi tomado, Elias subiu numa carruagem de fogo. Sendo que Moisés e Elias, os dois apareceram para o Messias, dizendo que ele ia ser morto em Jerusalém, né? E eu não sei por que as pessoas acham maravilhoso ter aparecido Moisés e Elias, né? Ali só para dizer isso para ele: ó, tu vai morrer aqui, né? Então eu digo assim, meus irmãos: Moisés, Elias, Enoque. Ninguém viu o Pai, ninguém falou com o Pai, ninguém subiu ao Pai. Só aquele que veio do reino, que foi o Messias, que ele veio, ele ressuscitou, ele andou ainda 40 dias na terra, falou a verdade e depois ele subiu para o reino, ele voltou para o reino, meus irmãos. Então ele não está aqui, não está ali, como eu já falei para vocês. E é isso que eu estou tentando explicar para vocês, meus irmãos. As pessoas, por não conhecerem a verdade, não saberem o que é uma ferida mortal,
ser curada, que é um anjo, possui o corpo de uma pessoa, de um ser humano carnal, como eu, carne e sangue, isso é a cura. E para as pessoas vai ser como se fosse uma ressurreição. Percebam, meus irmãos, nós fomos feitos como os anjos no princípio, mas pela desobediência nos tornamos carne e sangue. E agora, meus irmãos, ele vai possuir um corpo. Então fiquem atentos. Não esqueçam o que a gente está falando. Leiam Apocalipse 12, há um lugar preparado. O nosso Pai está chamando a gente para que esse dia do engano não venha como um ladrão. Não esqueçam, meus irmãos, quem ficar perante a tribulação vai ter que pagar com a sua vida para se salvar, porque dificilmente conseguirão chegar perto das duas testemunhas para reter o azeite que está agora aí, ó. Nós estamos repartindo com vocês. Não esqueçam, está escrito que o nosso Pai enviou 144.000 e as duas testemunhas no período do fim. E as pessoas não estão reconhecendo. Por quê? Porque não conseguem reconhecer nem o que o Messias fez, nem o que os apóstolos e os profetas fizeram, né? Então imagina agora, no fim, se já não conseguiram entender o Mestre, o caminho, a verdade e a vida, e aqueles que o seguiram onde quer que ele vá, como nós que o seguimos onde quer que ele vá, como vão entender o que a gente está tentando falar, irmãos? Porque o que a gente está tentando falar é bem simples. Acordem, irmãos. Quem mata, rouba, destrói, não tem amor ao seu próximo. Quem viu glória na morte, como a saída do povo do Egito com praga e fogo, não está entendendo que aquilo ali foi feito pelos anjos caídos. E só foi feito aquilo, meus irmãos, para mostrar o poder deles. O Messias veio, ele derramou praga e fogo, ele pediu sacrifícios. Percebam, meus irmãos. Quando a gente fala para vocês que há adulterações, agora eu vou falar uma coisa e eu quero que vocês entendam. Dizem que o nosso Messias foi circuncidado, mas percebam, vai de contra o que o pai, através de Gabriel, falou para José. Que era para José pegar o menino e ir para o Egito. Meus irmãos, como o Messias teria sido circuncidado se ele estava lá no Egito? E diz que ele foi apresentado. Percebam, tem adulterações no livro Bíblia. Mas se a gente tiver simplicidade, a gente pedir para o Pai o entendimento, ele nos revela a verdade. E está na hora da gente parar de achar que sabe mais. E pedir para o nosso Pai perdão, se arrepender. E pedir para o caminho, a verdade e a vida. O Filho dele, o Messias, que ele mostre a verdade. E ler como está escrito, meus irmãos, porque a adulteração que está posta nela não é culpa nossa. Aqueles que adulteraram ela vão ter a sua paga, como está em Apocalipse. Percebam, esses que fizeram isso não acreditam no novo céus, nova terra, no reino, no nosso Pai que está no céu. Tá bom, meus irmãos? Eu espero que esse vídeo ajude vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, meus irmãos, vocês podem deixar nos comentários. O que eu puder fazer, o que eu puder ajudar, eu tô aqui. Um forte abraço a todos vocês. Paz, meus irmãos.